Vamos lá, meus amores, juntos novamente, mais uma dica pro TJ Pernambuco, dica de número 5. Que tal a gente falar um pouquinho sobre, percebam que a estrutura do processo, eu adoro quando o professor Marinoni, por exemplo, ele fala que o processo é uma comunidade. Porque, gente, é tanta gente atuando no processo, tá? Que se, na verdade, qualquer uma dessas pessoas resolver não colaborar, isso pode comprometer o que é a prestação jurisdicional. Então, por exemplo, eu sei que o juiz não dá conta de fazer tudo. Eu sei que as partes vão aparecendo aqui no processo, o autor e o réu, formulando suas pretensões. E aí o juiz ele está no centro, uma figura central, mas nós temos também os chamados auxiliares da justiça. Nós temos aí auxiliares permanentes, auxiliares de natureza transitória, você tem aí o perito, você tem o oficial de justiça, você tem os conciliadores e mediadores judiciais, certo? Nós temos o quê, gente? O depositário, o administrador, ok? O chefe de secretaria ou escrivão. Só que além dos auxiliares da justiça, o intérprete, o tradutor, ok? Nós temos também funções essenciais à justiça, que são funções que têm a previsão tanto no CPC como, obviamente, no texto constitucional. Uma dessas funções essenciais, um desses sujeitos que também o quê, gente? Tem realmente o seu valor, é a figura do Ministério Público. Quero falar um pouquinho sobre o Ministério Público. Vem comigo na tela. Gente, o Ministério Público, ele pode atuar no processo tanto como parte, como na condição de fiscal da ordem jurídica. Fiscal da ordem jurídica, ok? Então percebam, ele pode ser parte e olha o detalhe, quando o Ministério Público ele for parte, ele pode estar atuando como um legitimado ordinário, vamos anotar isso, ele pode ser um legitimado ordinário. Lembrando, o que é um legitimado ordinário? É a pessoa que está no processo em nome próprio, defendendo interesses próprios. Então, quando o Ministério Público está num processo defendendo o interesse da própria instituição, Ministério Público, então ele é parte e ele é um legitimado ordinário. Beleza? Volta na tela. Raquel, qual é a outra situação? O MP pode atuar como legitimado, olha que interessante, extraordinário. E aí o detalhe, quando ele for um legitimado extraordinário, ok? Legitimado extraordinário. Aqui ele também é chamado de substituto processual. Ele está em nome próprio, só que defendendo interesses alheios. Isso aqui é muito comum, que, gente, na tutela coletiva de direitos, quando, por exemplo, gente, o Ministério Público, ele entra com a ação civil pública, em nome o quê, gente? Em nome de um interesse de uma determinada coletividade, tá? Então, a gente vê muito papel hoje do Ministério Público na tutela coletiva de direitos. Então, imagina, quando o Ministério Público ajuiza uma ação de investigação de paternidade em face do suposto pai, ele está ali, em nome próprio, defendendo interesses alheios, que são os interesses do incapaz, do menor, tá? Detalhe, no Brasil, só se admite a legitimidade extraordinária, que é a figura do substituto, quando houver uma autorização de quem, gente? Uma autorização do ordenamento jurídico, tá? Antigamente a gente falava assim, só poderá haver substituição processual se estiver previsto em lei. Então agora o Código fala, deve estar previsto no ordenamento jurídico. Então é um pouco mais amplo, certo? Então quando o Ministério Público ele atua como substituto na ação civil pública ou na ação de investigação de paternidade, lembrem-se, existe uma autorização normativa para isso. Ok? Volta na tela. Então, o Ministério Público ele pode ser um fiscal,
da ordem jurídica, como ele também pode ser um legitimado o quê, gente? Um legitimado extraordinário. Raquel, eu gostaria de saber quais os dispositivos legais que falam um pouquinho sobre essa figura aí do legitimado extraordinário. Então, percebam, a parte, gente, que diz respeito à legitimidade extraordinária, ela tá o quê? Ela tá no início, tá? Do Código, artigo 18, tá? Então, artigo 18, ele fala aí do substituto processual, 18 do CPC. Mas vamos prosseguir. É muito comum também eu falar que o Ministério Público vai atuar como fiscal da ordem jurídica. E aí o que, gente? Ele vai ter o prazo, né, para fazer a sua manifestação, tá? Então, o detalhe importante é que as hipóteses nas quais o Ministério Público atua como fiscal estão no artigo 178 do CPC. Artigo 178, deixa eu repassar aqui, 178 do CPC, tá? Esse artigo 178, ele fala quando a intervenção do Ministério Público se dá, tá? Na condição de fiscal da ordem jurídica, beleza? Outro detalhe importante, gente, quando o Ministério Público, tá? Ele atua no processo, ok? Quando ele tem que se manifestar, né? Será que o Ministério Público, ele tem caso, tá, gente? Alguma hipótese aqui em que ele tem um prazo diferenciado? O que vocês acham? Percebam que sim, tá? O Ministério Público, gente, ele tem prazo diferente, que é o chamado prazo em dobro, para todas as suas manifestações. Então, uma outra prerrogativa é o prazo em dobro, tá? Ele tem o prazo em dobro para todas as suas manifestações, além também de ter o benefício da intimação pessoal, ok? Intimação pessoal e prazo em dobro. Raquel, onde é que tá isso? Artigo 180, ok? 180 do CPC. Artigo 180 do CPC. Raquel, se o Ministério Público, se o membro do Ministério Público, no exercício da sua função, causar algum dano, será que há responsabilidade? Com certeza, gente. Responsabilidade civil aí do membro do Ministério Público. Sobre a responsabilidade, vocês vão encontrar o artigo 181, que diz: o membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de sua função. Então, a responsabilidade civil, ela é regressiva, porque primeiro vem o quê, gente? Primeiro vem o Estado, na sua concepção ampla, tá? A responsabilidade, ela é regressiva. Então, primeiro o Estado, depois o Estado aciona o agente e eu tenho que demonstrar que ele agiu com dolo ou com fraude. Não é dolo ou culpa, ok? É dolo ou fraude. Raquel, nesses casos em que o Ministério Público precisa atuar, né? Como é que fica se ele não participar? Então, aqui, ó, um tópico que envolve o Ministério Público que diz respeito às nulidades, tá? É o artigo 279. Gente, naqueles casos em que a intervenção do Ministério Público for obrigatória, o que a gente tem que fazer? A gente tem que intimar. Se a gente intima o Ministério Público e ele não aparece, ele não dá o parecer, não tem nulidade nenhuma aí, tá? Então, o que a gente não pode deixar de fazer é intimar o Ministério Público quando a participação for obrigatória. Detalhe, se a participação é obrigatória e ele não for intimado, lá na frente, esse vício vai ser o quê, gente? Disse, né, que o processo aqui, nesse caso, ele é nulo, tá? Desde o momento em que os atos são nulos, desde aquele momento em que o MP deveria intervir e não interviu. Só que ele é intimado para se manifestar antes. Porque se ele perceber que, apesar de não ter sido chamado, não houve prejuízo para outra parte, então ele vai dizer não, tá? Não há que se reconhecer a nulidade, que é o tal do princípio do prejuízo. Então, depois dá uma conferida lá no artigo 279. Quer saber mais? Me acompanha aí nas dicas do TJ Pernambuco, Gran Curso Online, sua aprovação garantida.